Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Paz, bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu todas as manhãs para a sua vida, para abençoar o nosso coração. Eu louvo a Deus por você nos acompanhar e nos seguir e creio que hoje o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, queridos, Deus vai te surpreender no dia de hoje. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Um abraço ao Denis, nosso operador aqui que nos coloca e nos tira no ar todos os dias. Um abraço a você, meu querido amigo, irmão, irmã em Cristo, no Rio Grande do Sul, nos ouvindo, nos acompanhando, no estado em recuperação, em restauração. Um abraço a todos os irmãos dessa terra, dessa querência amada, em nome de Jesus. Um abraço a todos os catarinenses que nos ouvem, estão ligados também aqui no nosso programa. Um abraço ao povo de São Paulo, terra da garoa. Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos ouvindo. Rio de Janeiro também. Um abração aos meus irmãos. Sou carioca, sou Flamengo, nasci em Cascadura, cresci ali na Vila Militar. Deus abençoe a todos os irmãos que pegam o ônibus 624, 339, 379, o pessoal ali da região, da minha região antiga. Um abraço aos meus irmãos e amigos. Um abraço também a Mineirado, Bispo Giovanni, lá em Juiz de Fora, bem mineiro, homem, ouvindo a gente. E a você que está no YouTube, em qualquer lugar, nos ouvindo, nos acompanhando, aonde chegar a nossa voz, que chegue a bênção do Senhor. E bom dia ao meu amigo inglês, Robinson. Não é o Cruzoé, mas é o Robinson. Bem-vindo, welcome. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, Pastor Kennedy, Denis, que está nos ajudando aqui, nos auxiliando, todo o Brasil, Bom dia, que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes em todos os lugares, nossas igrejas, nossos amigos, os nossos ouvintes, os que talvez hoje, estão aí mexendo no rádio e agora acabou de cair no nosso programa, bem-vindos, O programa chama-se Café com Maná. Nós estamos também no YouTube, Café com Maná. E vocês podem, até procurar os programas, assuntos, variados, diversos assuntos interessantes que foram já abordados. E hoje, com certeza, mais um assunto importante sendo discutido hoje aqui pelo pessoal aqui do Café com Maná. Bom dia a todos. Bom dia, welcome, Bispo Paulo Renato, Paul Richard, bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Shalom. Bom dia, Bispo Robinson, bom dia, Pastor Kennedy, Denis, bom dia, nossos ouvintes, todas as rádios onde nós estamos chegando e também pela internet. Forte abraço a todos. Isso. Um dia nós vamos fazer um programa junto, tomando um café de verdade, Entendeu? Lá em Brasília. Quando estivermos juntos em Brasília, vamos encontrar um lugar para fazermos um programa com café, Mas, enquanto isso, vamos fazendo a nossa parte por aqui. Bom, queridos, eu escolhi continuar um pouco no tema de ontem, quando nós falamos sobre essa situação que está acontecendo no Brasil em relação ao aborto. É de conhecimento de todos, alguns têm um conhecimento mais profundo, outro menos técnico, a maioria não tem um conhecimento tão técnico, porque eu sei que as pessoas não param muito para estudar e para ler e entrar dentro do objetivo real desse assunto hoje que está sendo discutido no Brasil, e há uma parte que é pró-aborto, pró-morte, a outra parte é pró-vida, Eu digo pró-morte porque o aborto é o assassinato de crianças, entendeu? Com autorização do Estado. Sabemos que o nosso governo, na lei, tem 3 tipos, não é isso, doutor Paulo Ricardo? 3 tipos de aborto autorizado? 3, né? 3.
Falamos sobre isso ontem. Mas esse método, eu quero falar um pouco do método, e talvez aí o ouvinte não esteja tão familiarizado com o método. Né? É um método cruel, aterrorizante. É literalmente enfiar uma agulha numa injeção do bebê. É um bebê, gente. É um bebê. Até o coração. Isso, até o coração, para parar o coração. Eles colocam cloreto de potássio, né, para parar o coração. Nós ontem discutimos o fato das... Faltou também a gente discutir um pouco. O número de vítimas de abuso no Brasil é muito alto. É muito alto. Segundo informações, dizem que são 2 estupros por minuto no Brasil. 2 estupros por minuto. Eu achava que era 8, que já é um terror, que já é terrível. Né? Agora, minha opinião, deixei isso claro ontem, né, que eu sou contra qualquer tipo de situação de aborto. Bom, faltou a gente falar que isso é consequência também um pouco da educação, da família, da segurança pública, certo? Não tem segurança, né, não tem educação. A educação que se dá sexualmente, tudo pode, ninguém é de ninguém, pega todo mundo, então bebeu, cheirou, fumou, pegou e daí vai, né? Daí por da frente vai. Sou terminantemente contra qualquer tipo de abuso à mulher. Eu acho que o estuprador a pena dele deveria ser triplicada, na minha opinião. Eu acho a pena muito branda a quem comete esse crime. Mas o método esse método da sistolia, a sistolia fetal, é um método muito cruel. Aí eu quero pegar com vocês, que estão aqui comigo no programa, já vou dar o bom dia aqui ao Bispo João, eu quero falar dessa parte espiritual dessa situação, que a gente pode abordar um pouco hoje, que está lá em Levítico, deixa eu ler aqui para vocês, Levíticos, capítulo, só um momentinho, Levíticos, capítulo 20, versículo 2, tá? Eu quero ler aqui e fala assim, ó. Também dirás aos filhos de Israel, qualquer um dos filhos de Israel ou de estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejarás com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque, eu não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Bom, quem era Moloque? O culto a Moloque ficou conhecido pelo sacrifício de crianças em honra ao ídolo. Certo? Na Bíblia, Deus proibiu essa adoração a Moloque. Os povos da terra de Canaã adoravam vários deuses, nós sabemos disso. E Moloque era um desses deuses associado ao povo amonita, aos amonitas, tá? Então, na antiguidade, as nações, desde a antiguidade, certo? As nações, muitas nações, certo? Têm matado crianças recém-nascidas, oferecendo aos seus deuses. Moloque foi um destes, tá? Esse ídolo do passado, Deus dos amonitas, adorado na terra de Canaã, era venerado através de sacrifícios a Moloque. Bom, a minha pergunta para vocês, eu vou começar pelo Bispo João, que chegou agora, trazendo para o nosso lado, para o lado espiritual, certo? O aborto é um sacrifício? É uma continuação moderna dos nossos dias
de sacrifício a Moloque, podemos considerar dessa maneira também, Bispo João? Bem-vindo. Sem áudio, Bispo, sem áudio. Bom dia a todos. Eu acredito que o diálogo, né, que se procura fazer nesse processo vai ser difícil de avançar, né, se nós fizermos uma... a gente pode até... Tem coisa que, como a gente fala, a gente pode pensar certas coisas, mas é pouco produtivo falar certas coisas, na minha opinião. Acho que isso vai... Eu costumo dizer que a questão do aborto é uma questão que se tornou uma questão muito carregada, né? Porque ninguém mais ouve ninguém. É um típico de situação em que cada lado já tomou a sua posição e cada lado se vê como um monstro, né? Os que são contra o aborto são vistos como misóginos, pessoas que são contra a liberdade da mulher, são contra a mulher, e os que são a favor, eu acredito que nós também temos chamado de assassinos e essas coisas, e que é uma maneira que eu acredito que não vai trazer nenhum proveito. É bom assim para a nossa turma, né, que nos ouve, né, que está muito indignada, mas eu acredito que esse tema não é um tema que nós precisemos falar para o nosso povo. Nosso povo já está bem convencido de que o aborto é um crime diante de Deus, né? E nós precisamos conseguir dialogar com o outro lado, apresentar nossas razões, transformar essa questão num diálogo possível. Eu acho que está praticamente impossível o diálogo nessa questão. Cada lado está muito fechado, cada lado está muito nessa postura, né, de acusar o outro de maldade, de crueldade. E eu acredito que o debate público não avança dessa forma. No debate público tem que haver muita sabedoria, tem que haver muita compreensão, tentar ouvir o outro pela perspectiva do outro, né? Ainda que você discorde radicalmente, né? É um desafio, principalmente nós cristãos, né? Precisamos, ainda, apesar dessa ser uma questão muito sensível para nós, é uma questão histórica que nós temos defendido. Eu acredito que nós temos que bater na nossa posição, como foi feito lá nos Estados Unidos, e aos poucos ir conquistando aquilo que nós podemos conquistar. Nos Estados Unidos, o aborto foi aprovado em 1973, e no caso Roe versus Wade, e foi uma decisão da Suprema Corte americana, e desde 73 até 2023, ou 2022, não me lembro exatamente quando é que a Suprema Corte mudou, acho que foi 2022, manteve-se essa possibilidade de aborto em todo o país. A partir da decisão da Suprema Corte, cada estado vai decidir se pode abortar ou não. Alguns estados estão proibindo, outros estão permitindo. E isso foi essa mudança de posição. Lá a cultura mudou de tal forma, mudou lá nos Estados Unidos de tal forma que hoje a grande maioria da população, inclusive entre os cristãos, né, a posição é a favor de um aborto até a quarta semana, né? Até a terceira semana, a quarta semana, uma coisa assim. Então, nós vemos que nós temos que continuar com a nossa posição, expondo, falando da necessidade de proteger a vida do não nascido, usar expressões que mostrem por que nós fazemos isso. Eu evito falar em feto, eu falo em criança em gestação,
palavra feto é muito desumanizadora para mim, então eu falo muito em criança em gestação, e que essa é a realidade, é uma criança em gestação, um ser humano em gestação, e mostrar aos poucos por que nós temos essa posição, né? Que hoje, biologicamente, está mais do que provado que, a partir da concepção, você tem um indivíduo único e especial, que jamais será repetido, é um indivíduo irrepetível. Bater com equilíbrio, com moderação, eu acho que é mais proveitoso, na minha maneira de ver, do que nós usarmos essas argumentações que fazem sentido para o nosso povo, mas vai chegar de uma forma extremamente ofensiva para quem pensa diferente de nós, né? Vamos lá, entendi. Bispo Robson, sua parte agora. Tem, no seu entendimento, alguma conexão? Eu sei que é uma coisa muito nossa, da igreja, né? Mas, no meu entendimento, é um peso espiritual que o Brasil vai carregar, o Brasil assina ali. É uma assinatura. Eu concordo, né, o nosso Estado, o Brasil, o governo, concordo com a morte de um bebê, né, um sacrifício. Eu sei que essa é uma linguagem muito nossa, mas eu estou querendo trazer justamente esse peso espiritual. Pode ser feita essa conexão? Existe ou não? A Bíblia fala até que o sangue de Abel clama, né? Se o sangue clama, então, claro que clama, sem dúvida nenhuma, né? É uma vida que está ali sendo, de alguma maneira, né? O aborto é exatamente, né? Vamos dizer assim, você paralisou, né? O desenvolvimento de uma vida. Você interferiu nisso. O homem interferiu diretamente. A questão é que, assim, há uma confusão tão grande nesse assunto, né? Como se os cristãos evangélicos... Eu ouvi várias pessoas falando sobre o assunto. Ontem, rádio, televisão, enfim, todos... Esse é o assunto mais comentado, eu acho, né? Eu vi uma defensora, né, na questão do aborto, falando na rádio, dizendo que, enfim, a ONU, veja só, a ONU já decidiu isso como direitos humanos, essa que é a questão, e diz que não se pode permitir o fundamentalismo religioso interferir na questão, né? Olha como é que eles consideram o que nós estamos defendendo, que é a vida, tá? A vida de uma criança, o desenvolvimento de uma criança no útero da mãe, né? A vida natural, né? A gestação de uma criança. Mas eles falam que o fundamentalismo religioso não pode interferir nas questões sociais. É uma discussão bem complicada, porque a gente está sendo colocado dessa maneira. Então, o que eu vejo? Eu vejo que realmente precisa ser feito um debate muito inteligente, mostrando que não é isso. Ninguém quer punir a mãe que sofreu, que é vítima de um abuso. Quem abusou tem que ser preso, de fato, tem que pagar pelo que fez, né? Mas eu entendo que o governo tem que dar meios, porque o governo também é responsável pela segurança. Então tem um monte de falhas. Para um abusador chegar numa mulher, a primeira coisa que eu vejo, né, que também tem que ser responsabilizado, então, é o próprio governo que, né, ele se responsabiliza pela segurança e não houve segurança. Cadê a segurança? Né? Então, já que é assim, ele está promovendo e fazendo a discussão que dê todo o amparo à mulher. A mulher precisa do amparo. Eu entendo que é um trauma, é uma situação muito difícil, né? E a criança, se ela não pode cuidar da criança, que a criança tem o direito à vida, depois seja encaminhada à adoção e tudo isso seja acompanhado pelo governo. Que se preserve a criança como vítima também. Essa é a questão. A criança, junto da mãe, eles são vítimas, né? Quem é o grande criminoso nessa história aí é o abusador, né? É aquele que age da forma, né, extremamente abusiva, né? Fez o que fez, tem que ser punido sim, né? Com todo o rigor da lei, a mãe amparada e a criança protegida. Essa é a minha visão, a criança protegida.
Agora, se a ONU, quer dizer, o mundo ocidental como um todo, já diz que é uma questão de direitos humanos, e, enfim, né, nós somos fundamentalistas religiosos, olha como é que O presidente Supremo fala que é um direito fundamental. O a aborto é um vida, né? direito fundamental. Quer dizer, O aborto. é um dos direitos humanos fundamentais. Eu não sei como é que nós chegamos nesse ponto, cara. Honestamente. Mas não vem dele. Eu acho que isso vem vem de fora, viu? É da ONU, realmente colocaram isso, né? Uma. Você vê como que a mentalidade progressista cresceu demais, né? E existe por trás disso toda uma discussão, não é aqui não, é no mundo inteiro, tirando os países fundamentalistas, de fato, né? Os países que tomam uma decisão radical sobre o assunto, no mundo inteiro tem essa discussão. E é uma discussão que, olha, vou dizer para você, nos coloca na parede, nós que estamos defendendo vida. A criança é uma vítima. Ela não tem culpa, ela não tem que pagar por isso. Eu entendo que clama, viu, o Kennedy? Sangue clama. Né? Moeda espiritual é o sangue. Você pode ver isso em todas as religiões, moeda espiritual é o sangue clama. Então nós não queremos isso. E eu entendo que nem a mãe, porque, olha, eu não sei, tá? Eu imagino que passa-se os anos, isso fica um trauma, né? Até o fato de ter abortado vira um trauma. Eu imagino como é que isso fica depois no futuro, né? Na cabeça de quem se submeteu a isso, por influência, principalmente, né? Talvez influência de pessoas de fora, né? Porque imagina na cabeça de uma mulher, gente falando o tempo todo, de uma forma e de outra, de uma forma e de outra. É muito difícil mesmo, é uma situação que precisa de muito acolhimento para superar isso. De qualquer maneira, precisa de muito acolhimento para superar isso. Tá certo. Bispo Paulo Renato, então eu sou um fundamentalista também, para eles, né? Eu também sou. Fundamentado na rocha, na palavra, entendeu? O Bispo João falou, olha como a cultura mudou e olha como a igreja americana, ele disse que até muitos cristãos lá aceitam isso hoje. Eu fiquei pensando, infelizmente, né? Infelizmente, isso já está acontecendo no Brasil também, né? Daqui a pouco, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Daqui a pouco, o errado é o certo. Matar é o certo. Matar é certo, tá certo, pode matar. Tudo bem, não vale nada, né? E aí, de tanto se repetirem isso, né? Imagens, né? Então vamos matar. Tá tudo certo, tá tudo liberado, tudo pode, entendeu? Você também é assim? Você concorda? Você discorda? Você tem qual o seu entendimento? É um sacrifício de crianças para você? Sim ou não? É um exagero ou não? O que você entende um pouco dessa? Qual é a tua opinião, Bispo? Vamos lá. Eu sou um fundamentalista também. Meu fundamento está na palavra de Deus e não tem como fugir disso, né? Vamos considerar que nós estamos num programa aqui de opinião e que, ao mesmo tempo, ele é enviesado, né? Nós somos cristãos, isso é claro, e tudo que falamos e pensamos a gente respalda sobre um alicerce que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E assim consideramos, assim cremos e por isso vivemos, né? Considerando o fato também aí como bacharel em Direito, um histórico de 16 anos de militância política conservadora, e minha atuação como ministro do Evangelho, não tem como a gente não ter uma posição fundamentada nisso, embora a gente possa também, claro, lançar a mão. Eu concordo com o Bispo João na questão de quando o debate está dentro do sistema público, nas casas legislativas, nos tribunais e por aí vai, né, nos conselhos, obviamente que a coisa precisa ser debatida com uma carga técnica considerável, né? Tem que ter um argumento técnico também. Então, vamos aí para um misto. Vou bater no liquidificador aqui e vamos fazer um misto aqui das nossas razões, né? Pelo menos das minhas. Eu tenho certeza que é de vocês também, cada um dentro do seu jeito de colocar.
Vamos começar por um fato de que tudo isso começa com uma resolução emitida pelo Conselho Federal de Medicina, tá bem? Toda essa história desse projeto de lei que está, o 1904 de 2024, proposto pelo senador Girão, ele começa quando o Conselho Federal de Medicina emite uma resolução dentro da sua competência técnica, científica, a resolução de número 2.378 de 2024, proibindo a classe médica de realizar o procedimento de aborto via assistolia fetal, né, que esses nomes bonitos, né, que são colocados aí, que eufemizam o fato, nada mais é do que se atravessar uma agulha via seringa com um conteúdo aí que o pastor Kennedy já falou aí de cloreto de potássio misturado com mais algumas coisas, e essa agulha, ela penetra a barriga da gestante até atingir o feto, perfurar o peito do feto, atingindo diretamente dentro do coraçãozinho do feto, que como é que é, Bispo João? Bebê em formação, né? Criança em gestação. Criança em gestação, perfeito esse termo, perfeito. Né? Uma criança em gestação, e ali é praticado, então, esse assassinato dessa criança, que é um ser vivo que está ali, né? Então não dá para a gente chamar de outro nome que não seja isso. Um ser humano e vivo, né? Ser humano vivo. Ser humano. Porque isso. Não é humano, né? Só porque não está pronto, não é humano, é um ser humano. Né? Uhum. Sim, e fica à vontade aí para corrigir meus termos, tá? Porque a gente fala um pouco no calor da emoção e acaba... Não estou corrigindo, só estou enfatizando, né? Não, mas tá certo, eu tô concordando mesmo, de fato, concordando e gostando. Porque a gente precisa ser muito preciso na maneira de colocar isso para a população, né? Para os irmãos, ou inclusive para a população em geral, independente de ser cristão, ou evangélico, católico, ou qualquer outra confissão pró-vida, né? A sociedade como um todo, de forma organizada, precisa ter essa clareza dos fatos, né? E aí, vamos radicalizar um pouco? O que foi que essa criança em gestação fez para ser punida com a proibição de vida e ser dessa forma cruelmente, sem qualquer tipo de defesa, ser assassinada? Se, na verdade, quem deu origem ao problema foi um agressor que pegou à força uma mulher e fez o que fez, né? Por que não meter essa agulha em outro coração que não seja da criança em formação? Já não tem um ser humano vivo aí, consciente, praticando seus atos e provocando todo esse problema? Por que não o inverso? O que a criança em formação tem a ver com isso? Eu entendo a dor, eu não estou desconsiderando a dor da gestante, da família, de forma alguma, mas espera lá, que desproporcionalidade que é essa, né? Como defender a vida de um marginal como esse daí e simplesmente condenar à morte uma criança em gestação, um ser humano vivo? E vamos lá, a agulha que penetra o coração, tem coração, está batendo, tem sangue correndo ali. De acordo com Levítico, capítulo 17, versículo 11, a vida da carne está no sangue. Para mim, isso aí é uma das evidências teológicas de que a vida começa na concepção. Tomás de Aquino, Agostinho já defendiam isso. E então nós literalmente estamos atentando contra a vida, e o Estado está se tornando um Estado sanguinário. Da mesma forma como em outros temas ele acaba se tornando outras coisas também, né? Nós temos na Bíblia ainda alguns textos bem específicos, como, por exemplo, 2 Crônicas 28, onde nós vemos a Bíblia falando sobre o histórico dos reis, no caso, o rei Acás. A Bíblia diz que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E o que foi que Acás fez? Acás, ele se contaminou com a idolatria, e nesse culto a Moloque, né, ele pega e não apenas
decreta liberalidade para que as famílias de judeus pudessem oferecer em culto idólatra a Moloque os seus próprios filhos, como ele mesmo, o rei Acas, oferece seus filhos a Moloque. E a Bíblia traz peso de maldição contra ele. Na sequência, nas suas gerações, filho, neto, bisneto, alguma coisa, Manassés, outro rei, tá? Em 2 Crônicas 33, repete a mesma situação de Acas, também oferecendo os seus filhos no Vale de Inom, a Moloque. A gente encontra ainda em Jeremias capítulo 7 e Jeremias 32, a profecia de Jeremias trazendo à memória essas práticas de Israel por um período e dizendo que, inclusive, uma das causas pelas quais Israel estava sofrendo com aquela dominação, com aquele exílio, com aquela escravidão, seria como consequência do pecado de terem oferecido em idolatria os seus filhos a Moloque, queimado os seus filhos vivos a Moloque. E a gente ainda tem outra referência como essa, né, que falava sobre os cultos mistos dos judeus, quando eles se envolveram pesado em idolatria, em 2 Reis 17:31, o mesmo quadro, mais uma vez, a prática de queimar seus filhos vivos em oferenda idólatra a Moloque. E hoje, para mim, assim, né, vamos pegar a questão legal nossa, uma das coisas, Bispo João, que eu sempre tive dificuldade, desde quando eu ingressei na faculdade de Direito, é aquela coisa do tá escrito, mas não é isso. Eu tenho uma dificuldade louca com esse negócio de tá escrito na lei, mas não é isso. Você está lendo isso, mas não é isso, né? E a gente tem ali o artigo 5º, né, que são os direitos e deveres individuais e coletivos, né, as garantias, cláusula pétrea, né? O artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Aí tem também a liberdade, igualdade, segurança e propriedade privada, né? E aí começam todas aquela gama de incisos, né? Dezenas de incisos, falando mais especificamente sobre esses direitos, envolvendo também a liberdade religiosa e outras coisas ali, né? Liberdade de expressão, livre imprensa e etc. E aqui está dizendo claramente, inviolabilidade é o direito à vida, né? E esse direito à vida, ele começa quando? Só depois que nasce? Ou, porventura, a criança em formação, no ventre da gestante, já não é uma vida? Com o coração bombeando sangue, né? Que inclusive tem reações que já foram amplamente divulgadas por intermédio de filmagens, de exames de ultrassonografia, ou aqueles de alta tecnologia que temos hoje, né, em 4D lá, etc., como que uma criança em formação no ventre da mãe reage quando a agressão do procedimento de aborto começa a ser praticada, tanto pela questão da sucção, arrancando órgãos dessa criança em formação, pedaço por pedaço, como também essa prática da injeção, aí, da sistolia. Então, o feto entra em agonia, ele literalmente entra em luta contra aquela invasão agressora, atentando contra a sua vida, né? É como o Bispo João disse aqui, a que ponto chegamos, né? Como é que a gente chegou nesse nível? A gente que é pai, a gente conhece a palavra, que tem temor de Deus. De verdade, assim, isso aí para mim, eu estou falando aqui até um pouco passionalmente, sabe? Porque é uma coisa assim que extravasa a questão da nossa razão, por mais argumentos técnicos que a gente possa ter, sabe? Então, realmente é algo revoltante. Como brasileiro, é impossível de aceitar um negócio desse. Meu voto, meu pagamento de imposto, a minha cidadania, ela não se presta a esse tipo de coisa, não tem como, eu tenho sede de justiça, né? E o que a gente vê, só para concluir, eu acho que estou falando bastante hoje aqui, mas para concluir, o que eu vejo hoje, né, a gente sabe que existe um movimento global, financiado, inclusive, por instituições
que são desenvolvidas por pessoas metacapitalistas altamente bilionárias, né, como, por exemplo, a Open Society do Sr. George Soros, que financia abertamente esse tipo de causa abortista, né, e de liberação de drogas e outras coisas. E a gente sabe da influência desse povo, porque quem manda é quem paga a conta. Não tem negócio de eleito. Fulano eleito foi lá e pensou pelo povo, pensou errado. Não é, não. Quem manda é quem paga a conta. 16 anos de política, eu sei que tem gente que financia candidatos para colocar ele naquelas posições para lutar por aquelas causas de interesse, né? A gente teve aí, por exemplo, na história, o Eurico Miranda, que foi presidente do Vasco. Ele declarou em entrevista pública várias vezes: eu estou aqui para defender o Vasco, para defender o futebol. Eu não estou aqui para outra causa. Eu estou como deputado federal para defender o futebol. Quer dizer, a representação parlamentar e política, ela existe sim para defender causas em particular. E essas pessoas investem pesado, porque eles lucram com esse tipo de coisa, porque são áreas dos seus investimentos. Então, quem manda é quem paga a conta. E o que a gente vê hoje? A gente vê hoje togados, a gente vê hoje políticos, a gente vê hoje pessoas e representantes de categorias de classe que literalmente se tornaram sacerdotes de Moloque nos dias atuais. O ritual continua o mesmo, só a forma, só a roupa do sacerdote que mudou, né? E aí, quando você vê uma ONU, né, se posicionando da forma como se posiciona, e como eu disse ontem, volto a repetir, você vê até o Papa, né, se omitir no debate quando ele está no calor do momento com o presidente da República de um país que está para decidir esse negócio na maior situação polêmica que existe, e o cara se cala e não toca no assunto. Aí, de fato, a gente vê que está tudo dominado, né? E eu tenho uma assim. O Checão ficou todo doido, né? Não gostou desse. João, antes de você continuar, aonde você falou, olha onde nós chegamos, mas você consegue talvez prever, vocês três, aonde nós vamos chegar? Eu acho que o que nós vemos é uma superioridade do campo progressista em organização. Eles estão muito mais organizados do que nós. Nós não temos, a gente quer viver a nossa vida. O conservador é assim. O conservador quer cuidar da sua vida, ele quer paz, ele quer cuidar da sua família. Ele não quer fazer engenharia social, ele não quer mudar a maneira das pessoas serem. Ele não quer mudar o transexual, por exemplo. A gente prega o evangelho. Mas se a pessoa quiser escolher um caminho, nós não somos contra. Mas o que a diferença, eu acredito que é essa. Eles vão criar uma organização não governamental, vão se organizar mundialmente, vão fazer lobby na ONU, porque tudo vem da ONU. Se a ONU estabelece, é um instrumento poderoso de argumentação para toda a sociedade ocidental, né? A sociedade ocidental usa essas decisões da ONU. Nós não, nós queremos adorar a Deus, viver na paz da nossa família, e parece que isso está se mostrando um erro nosso, né? Talvez a gente tenha que começar a pensar numa organização, nos organizar de uma forma mais efetiva, né? Porque é claro que há uma maioria conservadora. Você pega o Brasil, por exemplo, há uma maioria que quer, que gosta do modelo cristão, do estilo de vida, da família nuclear, quer educar os seus filhos conforme seus valores, quer uma educação que respeite limites em relação a certas questões que podem influenciar na formação dos nossos filhos, né? Nós queremos uma educação não ideologizada, tudo isso. Eu creio que é isso que a grande maioria dos brasileiros querem. Mas eles são minoria, mas são muito bem organizados. E por serem muito bem organizados e muito bem financiados e trabalham fortemente nas instâncias de decisão,
eu acredito que, por conta disso, eles acabam convencendo e criando, saindo de uma minoria que eles são, pelo fenômeno do contágio social, influenciando muita gente. E tanto que nos Estados Unidos você já vê uma grande, na Europa, nos Estados Unidos, você vê não existe mais uma maioria conservadora que pensa dessa forma. Tanto que você pega na França, por exemplo, a Marine Le Pen, para poder se tornar uma candidata aceitável, passou a aceitar o aborto, passou a aceitar toda a agenda LGBT, né? Senão ela não se tornaria uma candidata palatável, né? Então a direita lá, na Europa, já aceita todas essas coisas. É difícil uma linha conservadora nos costumes hoje que consiga a aceitação da população nos países de primeiro mundo, né? Isso mostra como eles passam de uma minoria para uma maioria. Eles não eram a maioria. Se pegava na própria França, quando houve a decisão, quando a votação pelo casamento gay, né, multidões foram para a rua naquela manifestação por todos, lá, Mani pour tous, né, que foi uma manifestação famosa na França, moveu milhões de pessoas que foram às ruas contra a aprovação da legislação do casamento homossexual, né? Mas esse movimento perdeu, porque a lei passou, e hoje a maioria já pensa dessa forma. A lei tem um grande poder de formação de opinião, por isso que a gente não pode abrir mão da lei que proíbe o aborto. Se a gente abrir mão dessa lei que proíbe o aborto, daqui a pouco tempo todo mundo vai achar que é normal, porque a lei tem sim, as pessoas dizem que não, a lei tem João, poder de formação das pessoas. O que você está colocando é tão verdade. Ontem, ouvindo uma defensora, né, da questão do aborto em si, né, ela estava sendo entrevistada, falando, eu não sei exatamente quem era a pessoa entrevistada, não sei se era uma jornalista ou enfim, mas o que ela estava, a denúncia dela, ela chama isso de denúncia, né, que as mulheres procuram lugares onde a lei já garante o aborto, seja hospitais, clínicas, e ninguém quer fazer o aborto. Isso mostra que ainda a mentalidade dentro do Brasil é muito conservadora. Mesmo os que estão, os médicos, enfim, não querem cumprir isso. Isso mostra que existe ainda um repúdio, mas no momento que essa discussão começa a ganhar força, vira lei, começa a ter pressão, é o que você falou, vai começando a se tornar uma coisa aceitável, normal. Não é aceitável pela sociedade hoje. Isso é fato. Não é aceitável. A pessoa estava tão indignada, querendo denunciar os lugares que não fazem o aborto, porque a lei já garante, que não executa a lei. Olha como é que era a discussão. Acho que foi na rádio que eu ouvi isso, não sei se foi na Band. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei ouvindo aquilo e falei, puxa vida, né? Há uma resistência contra isso. Não precisa nem de lei hoje. Há uma resistência. Ninguém quer tirar a vida de uma criança em gestação, ninguém quer tocar nisso. Mas se permite passar essas coisas, essa discussão, essa pressão, e começa a se tornar uma coisa aceitável, vai mudando tudo no nosso modo de viver. Olha essa filosofia aqui. Deixa eu colocar uma filosofia para ver como eles são organizados. Filosofia feminista, Judith Thompson. Ela escreveu, aqui diz que ela escreveu, é famoso, tá? A defesa do aborto. Então, Thompson usa uma variedade de analogias para argumentar que, mesmo que o feto tenha direito à vida, esse direito não implica necessariamente o direito de usar o corpo da mulher sem o seu consentimento. Olha como que é a mentalidade, né, vamos dizer, de quem defende. O corpo da mulher sem o seu consentimento. A preocupação está no corpo da mulher. É uma situação assim que é preocupante mesmo. Eu chego a pensar, colegas, amigos, irmãos, que eu chego a pensar que às vezes nós vamos perder mais uma batalha na esfera política, né? Pelo que eu estou acompanhando. Já houve um recuo, né, da oposição, e eu fico com temor no coração disso que o João trouxe, essa normalização, a normatização, né, da lei,
e a lei ela normalizar esse tipo de comportamento na sociedade. Imaginando daqui a 5, 10 anos, todos os adolescentes vão ser pró-aborto também, né? As crianças, e para onde nós estamos caminhando. E aí eu olho para a igreja do Senhor, vai ser mais uma batalha que nós vamos enfrentar, a igreja, abre aspas, raiz, né? A igreja que se mantém fiel, a igreja que não se contaminar com os manjares, com as ideologias do rei da Babilônia, a igreja que não se misturar, porque é incrível, se nos Estados Unidos, que já foi um país modelo de cristianismo para todo mundo, de onde saíram grandes homens de Deus, né? O último deles aí, Billy Graham, hoje está nessa situação, quer dizer, eles venceram lá, né? E eles estão vencendo em todos os países, venceram na Europa, venceram em país, Canadá, então, né, gente, venceram, né? E eles estão vencendo, é uma situação que eu estou vendo, na minha opinião, né? Em pouco tempo isso também vai dominar o Brasil, né? E nós vamos ser ainda uma resistência, nós somos chamados de resistência. Aliás, né, o Bispo João colocou aqui, eu quero até terminar entrando nesse tema aqui, né? Eu estava lembrando, bispos, daquela música, Deus chama todos os povos, de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Olha só a música, não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama os que criou, porque o amor de Deus é além do céu. Eu acho que vocês não eram nascidos quando eu cantava esse louvor, né, em 1986. Né? Eu lembrei de uma música de 1986, porque Deus ama a todos. Eu fui ensinado a amar gays, trans, adúlteros. Eu fui ensinado na igreja a amar assassinos. Isso eu aprendi na igreja, tá? Eu aprendi na igreja, entendeu? A não fazer acepção de pessoas. Eu aprendi isso na igreja. Eu aprendi o que é amor na igreja. Eu aprendi a amar o próximo, independente de como ele é. O próximo não é somente aquele meu próximo da igreja, né? Eu aprendi na igreja que todos podem ser alvo do amor de Cristo na minha vida, né? Através do meu testemunho, independente deles aceitarem o meu Cristo ou não. Eu aprendi isso na igreja, sabe? A igreja me ensinou a ser assim, né? E Deus ama todas as pessoas, né? Deus ama todas as pessoas e a igreja ela é a expressão real, viva desse amor. Aí o Bispo João colocou assim: são chamados como estão, mas não para permanecer como estão. Todos são chamados à transformação, né? E aí, é aí que eu quero chegar e mudar um pouco o assunto, mas podemos continuar nisso. Essa transformação, colegas, a igreja, ela parece que há uma dificuldade hoje em dizer, se realmente você teve um encontro com Cristo, você é transformado. Você é transformado. Nós temos um evento chamado Revisão de Vidas, que é mega, ultra transformador. Você está nos ouvindo agora, que não conhece o nosso ministério, quer conhecer uma das nossas igrejas, né? Peça para participar do Revisão de Vidas, que acontece no Ministério Sara Nossa Terra. É ultra transformador. No último fim de semana, o penúltimo, eu fui à Arena, né? E estava uma das jovens do Arena pregando. E ela falou com uma naturalidade que me chocou, assim. Ela dizendo da história de vida dela, falou, gente, ela é casada, né, casada com um rapaz bonito, atlético, assim. Ela falou assim, eu antes da igreja, queridos irmãos jovens, eu ficava com as meninas. Ela falou, aquilo para mim, para todo mundo foi normal. Para mim foi algo assim, eu falei, meu Deus, tomei um susto, né? Porque eu não imaginava ela assim, né? E ela falou, e eu ficava desde criança, e ela é uma jovem mulher,
E Jesus, e eu continuo, olha só, Jesus transformou a minha vida, casei, e eu hoje ainda sou amiga daquelas meninas, entendeu? Ela contando isso, ainda sou amiga daquelas, só que eu sou amiga hoje para trazê-las ao Evangelho. E elas ficam, às vezes, transtornadas com a transformação que aconteceu na minha vida. Né? Talvez, eu acho que estou me achando muito antiquado, porque naquele arena ali, foi um arenão, né? E aí teve manifestações, de repente eu estou vendo uma adolescente, uma menina lá, botando a mão na cabeça e orando com outra, e quando eu olhei para ela, olha só, toda tatuada, toda diferente, eu falei, filha, o que você está fazendo? Não, pastor, estou aqui, estou expulsando, estou na unção, estou no óleo. Aquilo foi um outro choque para mim, né? Eu falei, Jesus, olha a transformação, como a transformação ela é tão poderosa, né? A igreja ela tem essa unção do céu tão grande que transforma. Então, por um lado, eu tenho temor no coração de ver que o nosso Brasil vai, infelizmente, entrar nessa linha, mas, por outro lado, eu vejo também a igreja transformando através do Evangelho, através do amor de Cristo. Então, eu vejo pessoas na minha comunidade que eram e não são mais, são aceitas na minha igreja. As pessoas nós aceitamos as pessoas, mas eu converso abertamente sobre o comportamento delas, né? E o comportamento das pessoas vão sendo transformados por causa da glória e da presença de Deus. É isso. O que vocês acham disso? Eu acho que nós estamos no fim, né, do programa. Cada um acho que tem aí 1 minuto para falar. Você se entusiasmou bastante aí, né? Acho que ficou uns 5 minutos. Eu me reservo o direito de não achar mais nada, acabou o tempo. Mas... Hoje tem culto em nossas igrejas, gente, né? Vamos falar então. Vai em uma igreja, você que está me ouvindo agora. Desculpa aí, Bispo João. Vá a Sara Nossa Terra, Sara na Zona Sul de Porto Alegre. E ele ainda quer continuar a falar. Não bastou que ele falou um monte e ainda tirou a minha palavra. Tá feliz, né? É só Jesus na causa, como dizem. Mas acho isso. Nós somos chamados, né? Eu creio que nós temos que enfatizar isso, porque nós somos acusados de não sermos inclusivos, né? Nós somos acusados de sermos... como é que nós podemos classificar? Né? Radicais, fanáticos, né? Preconceituosos, né? Fundamentalistas. Nós aceitamos todas as pessoas, sem distinção de sexo, de raça, de classe social, sem distinção de classe de pecado, entendeu? Pode vir o heterossexual, o homossexual, o transexual, qual for a natureza dessa orientação que a pessoa pode ter com relação à sua sexualidade, pode vir para a igreja está de braços abertos, pode vir a pessoa certinha, que não existe ninguém certinho diante de Deus, pode ser a pessoa erradinha. Então, todo tipo de pessoa, as portas da igreja estão abertas para todo tipo de pessoa. Agora, nós temos uma jornada a cumprir, uma caminhada, uma carreira, né, que está proposta para nós, que é de transformação de vida. E para a gente ajustar a nossa vida ao modelo de Jesus. E, afinal, nós somos cristãos. Você é chamado para seguir Jesus. Seguir não para seguir Jesus, para mudar a tua vida de acordo com a proposta de Jesus. Esse é o nosso chamado. Quem não aceita o chamado de transformação não pode ser cristão. Apenas isso. Né? Bispo Robson, tchau. Despedir, né? Já acabou o programa. Que Deus abençoe os nossos ouvintes que estão conosco na rádio. E é isso, né? Conheça Cristo. Cristo transforma. O que a gente acredita muito é no arrependimento. Amém. Essa é uma situação poderosa.
Amém, amém. Vamos continuar no YouTube, tá, gente? Um grande abraço a todos. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Até amanhã. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Seguimos aqui ao vivo no YouTube, nos considerações finais, né, em relação a esse tema. Nós não vamos conseguir aqui abordar, mas a igreja, o ambiente da igreja, ele é transformador, sim, queridos. É transformador. E vale a pena você que está nos ouvindo, nos acompanhando, que vai ouvir essa mensagem. Talvez no YouTube a pessoa ela pode ouvir o programa amanhã, depois de amanhã, ou outro dia. Olha, se existe um lugar que te ama, que te aceita, que não olha para você, para o teu status, para a sua cor, esse lugar é a igreja. Pelo menos a igreja que eu conheço é assim. A igreja que eu conheço, ela é assim. Entendeu? Eu fui aceito na igreja. Eu era estranho, esquisito, um moleque adolescente, né? Ia para a igreja sem hábito, fora do contexto evangélico nenhum, né? E fui recebido, amado, respeitado na igreja, sabe? Então, eu quero aqui defender a igreja. Hoje eu estou muito triste por causa de ontem, né? Ontem, estou muito triste com o que eu vi ontem em relação à igreja, de uma pessoa que é da igreja e que nos vê de uma forma totalmente errada na igreja, esses progressistas. Ontem eu conversei assim, um advogado progressista de dentro da igreja da minha cidade, de uma das igrejas da minha cidade, uma mega igreja, e eu não consegui combater a ira desse homem à igreja, a ira dele em relação aos pastores. Olha, ele crente, né? A defesa dele, tanto que eu liguei para o Bispo João ali para ser meu advogado, porque eu fui numa inocência conversar com ele, porque me falaram dele, e eu cruzei com ele, é você, oi, tudo bem e tal, pois é, eu queria conversar contigo. Foi uma casualidade, assim. Rapaz, cara, bispo, ele me esfacelou. E aí eu não tinha palavras, assim, eu tive que segurar minhas emoções. Eu sei muito mal, bispo João, muito mal. Muito mal. Eu falo assim, inacreditável, como é que ele pensa isso? Como é que ele vai? Ele é infiltrado. Ele é infiltrado do inferno na igreja. Aí eu falei, eu estou diante de um cara infiltrado, porque tudo que ele falou para mim, e ele falou, e eu vou à igreja, eu conheço, eu estou lá dentro, sou amigo desses pastores. Meu Deus, assim, aquilo foi ficando mal. Eu falei, peraí que eu vou ligar para um amigo. E achando que ele ia ser mais pacífico, entender depois. Bicho, depois que ele desligou o telefone, cara, eu fiquei mal. Eu falei assim, meu Deus, eu fiquei muito triste de ver aquilo, né? Mas, por outro lado, pró-aborto, crente, tá? Crente, se diz crente, né? Aborto, a favor da maconha, ele me explicando todo o movimento LGBT, defendendo a liberação da maconha, defendendo tudo, mas falando com a eloquência de um grande defensor do direito. Ele é uma das pessoas mais importantes no mundo jurídico da minha cidade, assim. Ele me derrotou na palavra, no argumento dele. Para ele me derrotou, né, ali naquele momento. E eu fiquei mal porque eu não consegui convencê-lo, né? E eu cheguei à conclusão que não... Mas ele não aceita nenhum argumento. Quando você mostra que ele está errado, ele muda para outra coisa. Aí ele me falou assim... Ele na cabeça que gente assim não se argumenta com ela, porque eles são soldados de um objetivo. Porque ele falou para mim assim, me mostra... Eu falei para o pastor Kennedy aqui, me mostra uma questão que o Supremo tenha violado a Constituição, a lei. Falei, eu te mostro várias. Né? O Supremo criminalizou a homofobia, que é uma coisa que todo mundo sabe que não pode ser feito por jurisprudência, tem que ser feito por lei.
Não se cria crime, a justiça não cria crime. Aí ele, sabe o que ele pergunta? Então você é contra a homofobia? Você é contra criminalizar uma... Eu não falei isso, estou falando que a maneira de você criminalizar não é por decisão judicial, tem que ser por lei. Aí ele, sabe, mas ele finge que não entende teu argumento e traz um argumento diferente. Ele fala assim, não, mas então os juízes também criam o direito. Sabe, as argumentações assim. Eu falei, mas não em direito penal, né? Você não sabe que direito penal só a lei pode criar crime. Aí eu falei outra coisa, o Supremo uma hora diz que a prisão não pode ser antes de decisão de segunda instância. Depois diz que pode. Quer dizer, o próprio Supremo toma duas decisões diferentes em relação ao mesmo assunto por várias vezes. A prerrogativa de função mudou. Na prisão de segunda instância mudou. Na questão da Lava Jato mudou. Se o Supremo mesmo está se contrariando, como é que eu vou saber que ele... Como é que você vai dizer que ele não erra se ele próprio está dizendo que ele está errado várias vezes e muda de acordo com a conveniência? Ele finge que não escuta, entendeu? Ele usa um outro argumento. Então, uma pessoa como essa, é impossível você conversar. Ele não debate dentro de uma argumentação lógica. Ele é um sofista, né? E assim, ó, eu fiquei muito mal, cara. Assim, eu fiquei em crise por não debater com ele no nível dele, né? Ele usou argumentos que eu não tenho, né? Mas principalmente por ele afirmar que é crente igual a mim, entendeu? Por afirmar, também sou crente. Não existe você convencer, você precisa convencer os outros. Mas quebrar o argumento dele, ele não aceitou o meu, não aceitou o teu, entendeu? Como é que ele vai aceitar ele não aceitou porque ele nunca vai aceitar, porque ele tem que estar sempre certo. Ele é soldado do sistema. Ele sabe, ele tem consciência do que ele defende. Ele é um filtrado lá dentro, dentro de dentro, assim. E assim, ó, ali para mim ele escancarou o que ele é realmente. Ele escancarou. Gente, ele falou assim, ó, a igreja é a resistência. Essa igreja de hoje é a principal resistência. A igreja só apoia o governo. Isso. A igreja só apoia o governo por causa dos tributos, porque é isento de tributo. Eu falei, então me dá um país do mundo, um país da democracia no mundo que cobra tributo de igreja. Ele não sabia, falou, não sei. Não é por isso, não existe cobrança de tributo de igreja no mundo. Não existe nenhum. O tributo de igreja é bitributação. Na minha concepção teórica, aliás, eu tenho vontade até de escrever, no mínimo, um paper sobre esse negócio, porque, para mim, tributação de igreja é bitributação, porque se a renda da igreja vem da doação dos fiéis, que já tributaram aquele dinheiro, e estão em agremiação ali para um objetivo sem fins lucrativos, automaticamente é bitributação. Nenhum lugar do mundo, nenhum país, nenhuma democracia liberal no planeta tributa a igreja. Mas ele não ouve, cara. O cara é impressionante, assim. Eu também estava meio indignado, né? Estava argumentando bem. Ele deve ser uma pessoa contra a instituição religiosa. Está crescendo esse movimento. Instituição religiosa. Então, ele quer separar o verdadeiro cristão da instituição religiosa. Isso. E é uma coisa complicada isso. Aí entra num outro aspecto. E está crescendo esse tipo de pensamento, viu? Gente, eu vou ter que sair, tá? Um grande abraço para vocês. Eu também. Deus abençoe, foi um prazer. Vou render a guarda. Amanhã quem é o responsável? Amanhã seria o Bispo Hugo, não seria? Amanhã é o Bispo Hugo. Vamos ver se ele manda lá de Roma. Está em lua de mel. Pode ele mandar um tema europeu lá. O Bispo Hugo, nem aí em Roma faz o Fluminense ganhar, né? Foi por falar com o Papa, no Fluminense só está de maior pior. Lascou. Começou com o Fluminense aí. Lascou. Um abraço, gente. Deus abençoe. Tchau, Denis. Um abraço. Tchau, gente. Pode fechar aí, Denis.